É muito perigoso conhecer o seu dom, mas não conhecer o seu chamado. Qual é a diferença? O chamado é a área e a graça que Deus te dá para você operar especialmente nela. Se Deus te levantou para quebrar o jugo dos feiticeiros, esse é o teu chamado. Mas se Deus te levantou como apóstolo, esse é o teu dom. Então não vale nada saber que você é apóstolo, profeta, mestre, evangelista ou pastor. Mas se não conheces o teu chamado, estás em um grande perigo. Porque o chamado, eu diria que é muito mais importante do que saber o teu dom. Porque todo mundo até pode se intitular apóstolo, todo mundo pode se intitular evangelista, todo mundo pode se intitular profeta. Mas para onde a pessoa foi enviada e para quem foi enviada, é aí onde interessa. Apóstolo Paulo foi levantado para apóstolo dos gentios. A missão dele era de salvar os que não tinham Deus, aqueles que eram dos outros povos. Mas a missão do apóstolo Pedro e os demais apóstolos que andaram com Jesus Cristo, a missão deles era de recuperarem as ovelhas de Israel, continuarem com o chamado de Jesus. Mas o chamado de Jesus também, vamos começar de João Batista. O chamado de João Batista era de preparar o caminho para o Senhor. É chamado, mas dom, ele era profeta. Como dom, ele era profeta. A área de especialização era de batizar e também preparar o caminho para o Senhor. Levar o povo ao arrependimento antes da vinda de Jesus Cristo, para Deus chegar e lhes encontrar quando já estão prontos para lhe ouvir. Então, era necessário alguém chegar preparado. Então, graça é a capacidade de fazer uma coisa de um certo nível e de um certo jeito. Amém? Então, há pessoas que curam não porque eles têm a vocação de cura, mas porque são homens de Deus. Mas há pessoas especializadas para curar. Há pessoas especializadas para fazer libertação. E há pessoas especializadas para profetizar como ninguém. Isso é graça. Amém? Isso é graça. Mas há que ter dom apostólico, ter dom profético, dom de mestre, dom pastoral. Mas é importante você saber qual é a área de especialização que Deus te deu. Se você foi enviado para recuperar ou levantar as pessoas paralíticas, é uma graça, mas que também é um chamado, porque é um mandamento para si, é específico para si, porque Deus, quando te envia para um certo povo, para uma certa região, está te enviar para ir agir, mas também te deu graça, e que nessa graça há o quê? Há um chamado por detrás. O chamado é revelado por aquilo que Deus disse para você fazer, não aquilo que você é. Ser apóstolo é ser homem de Deus, ser profeta é ser homem de Deus, ser pastor é ser homem de Deus, mas ainda não tens o chamado. Se tu tens um dom apostólico, profético e os demais, mas não sabes o chamado, ore e peça a Deus, pergunte ei, Senhor, para o que me enviaste e para quem me enviaste? Procure saber se teu chamado é global ou regional, porque se você tentar ser global, enquanto Deus te chamou apenas para teu país ou apenas para teu bairro, vais estar em problemas graves no espírito, porque vais ser combatido até dizer chega. Mas também podes te estagnar por tentar ser regional, quereres operar apenas no teu país ou num certo lugar, apenas restringir-te para um certo lugar enquanto Deus te mandou para ir fora. É normal até o teu chamado não prosperar, o ministério não prosperar. Por quê? Porque estás a limitar o cargo que Deus te deu para desempenhar. Apóstolo Paulo foi o que andou mais. Por quê? Porque o chamado dele era global. Todos tinham dom apostólico, mas os chamados eram diferentes. Então há uma diferença nisso. Homem de Deus, pega isso, não esqueça isso. Procure saber qual é o teu dom. Procure saber qual é a graça que te acompanha. Procure saber qual é o teu chamado. Não basta só ir pregar. Há certas mensagens que foram dadas para você pregar, mas isso é revelado por meio do seu chamado. Seu chamado, você não vai compreender. Você está a dar tiros para o ar. Tu não tens um alvo certo.
para ter um alvo certo, é necessário você saber qual é o teu chamado. Nenhum soldado é dado uma missão sem saber para onde vai. Amém? Há um certo tipo de arma que também revela um certo tipo de lugar para onde você vai operar. Se você tem um dom apostólico, mas não sabe qual é o teu chamado, não sabe qual é a área, se é global ou regional, não sabe qual é a mensagem específica, pode estar em um grande erro, pode não ser apóstolo, porque o chamado apostólico serve como preparação de certos sítios. Eu entendo pastor, entendo mestre, entendo evangelista quando não conhece a sua área de especialização como tal. Mas o apóstolo é necessário ele saber a sua área de especialização. Muito necessário. Porque eles são os que são enviados primeiro. Se tu estás a ser enviado primeiro, qual é a missão que te deram para os pastores, profetas, evangelistas